em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Lucas 2, por favor. Versículos 21 para frente. Lucas, capítulo 2, versículos 21 para frente. Nós estamos dentro de uma série, A Vida de Jesus. E aqui nós poderíamos, então, como tema dessa mensagem, usar a seguinte expressão: um menino, dois profetas, três verdades. Um menino, dois profetas, três verdades. Quais são? Vamos pensar um pouco sobre este texto da palavra de Deus, que fala de, pelo menos, algumas coisas, alguns eventos na vida do menino de Israel. Até aqui, Jesus é um menino em Israel. E algumas coisas um menino de Israel precisaria fazer. E os profetas, os dois que estão aqui no templo, Simeão e Ana, e as verdades que eles falam, surpresas, o que poderia trazer de luz para nós esta passagem? Vou ler. Versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Querida igreja, os eventos necessários na vida de um menino de Israel eram 3. Você não precisa abrir, mas eu cito para ti um texto do Antigo Testamento que é Levíticos. E em Levítico capítulo 12, então, está escrito que aos 8 dias um menino precisava ser circuncidado. Nós olhamos aqui para o texto e vemos no versículo 21, completados 8 dias, o menino foi circuncidado. Passados mais 40 dias, aproximadamente 40 dias, havia uma outra cerimônia que o primogênito precisaria participar, que era a consagração no templo, a apresentação no templo. Isso não deve ser confundido com o batismo, porque, entre outras coisas, era o primogênito. Não eram todos os que nascessem que seriam apresentados aos 40 dias, mas o primogênito. Jesus era o primogênito. Então, ele
é apresentado, está aqui no texto também, que é quando acontece este fato, que é quando Simeão e Ana estão no templo. E havia ainda um terceiro evento que os meninos precisavam participar. Isso se dava por volta dos 12 anos de idade. Porque aos 12 anos de idade, os meninos passavam a ser contados. Antes ainda não contavam no censo. Então, os 3 eventos. Circuncisão, o segundo evento, essa consagração, essa apresentação, e uma espécie de confirmação que se daria quando ele tivesse, então, 12 anos. Bom, em Números está escrito que aqueles que eram separados para o serviço do Senhor, para o serviço no templo, ainda tinham uma outra coisa a apresentarem, e isso se dava aos 30 anos de idade. E então, dos 30 aos 70, está escrito, pelo menos depois dos 30 para frente, eram chamados, então, separados homens para cuidar das coisas do templo. E eram as coisas que se precisavam, era necessário que se fizesse. Jesus aqui, como um menino em Israel, está cumprindo estas coisas. Os seus pais o fazem e precisam fazer para que ele possa, lá na frente, quando chamado, quando aceito, quando pelo menos visto como um pregador em Israel, não ser considerado um apóstata. Isso precisava acontecer na vida do menino de Israel. Os pais, então, fazem isso e está aqui nesse texto relatado com muita precisão. Aliás, precisão maior sempre aqui no livro de Lucas, um historiador que consegue colocar, que põe nesse pequeno texto todas as coisas que aconteceram na vida de Jesus. Inclusive, além do texto que lemos, é também Lucas que vai mostrar que Jesus estava entre os doutores aos 12 anos de idade e interrogado por eles, estava respondendo, e a expressão de Jesus, importa cuidar das coisas do meu Pai, se sobressai. Aqui nós temos o menino de Israel, então, no seu contexto. Quando ele chega ao templo, trazido pelos seus pais, então, aos 40 dias, encontra 2 profetas no templo. Um menino, vivendo num contexto de pobreza. Aliás, vale a pena pensar a maneira prescrita na lei, a oferta que se apresentava por este menino, por este primogênito. A oferta não era fixa, era uma oferta que variava de acordo com as possibilidades da família. Isso podia ser a consagração, a oferta dada quando esse menino fosse apresentado, fosse consagrado, variava de animais caros, de acordo com as posses da família, a justamente rolas e pombinhos, no outro extremo da pobreza. Nós olhamos pelo texto que foi isso que eles trouxeram. Então, um menino desde cedo destinado à pobreza. Um menino em Israel, um menino trazido ao templo, nascido sob a lei, cumprindo tudo aquilo que estava designado pela lei através dos seus pais, mas que ao chegar ao templo tem um tipo de recepção incomum. Agora a recepção não é a recepção de um simples menino em Israel. A recepção por estes 2 profetas chama a atenção. Primeiramente, a maneira de Simeão. Pensemos um pouco, o que diz Simeão a Jesus? Está escrito nos versículos 34 e 35, principalmente. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Agora pense rapidamente, meu irmão.
porque Simeão tinha cantado antes coisas maravilhosas. Olha o cântico de Simeão. A palavra de Deus diz que havia este homem, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Este homem, Simeão, um justo e piedoso entre os corruptos da fé, entre os corações endurecidos do seu tempo, o que nos dá a nítida impressão que nunca, em nenhum momento da história, tudo se perdeu, porque Simeão é, conforme diz as Escrituras, um homem justo e piedoso. No templo, o Espírito Santo de Deus falava ao seu coração, porque falou em casa, e disse a ele, vá ao templo. Em todos os tempos, Deus tem o seu remanescente. Em todos os tempos. Em nenhum momento essa linha se rompe. Em todos os tempos há alguém para pensar nas coisas de Deus. Aqui um homem justo e piedoso, em meio a uma época de decadência espiritual. A religião em Israel estava em decadência há vários séculos, não são alguns anos só. São muitos séculos de corrupção daquela fé exercida por Abraão. Fariseus e saduceus tinham feito tanto, mas tanto, que o ouro havia se tornado como metal sem valor, sal sem sabor. O que era para ser luz para as nações, tornara-se lâmpada apagada. Israel não a representava pela sua relação, pela sua fidelidade com Deus, um bom exemplo. Mas há um homem que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, e este homem é Simeão. Este homem, um exemplo de que a graça de Deus pode dar flores, mesmo em meio aos desertos mais áridos, recebe o Messias no templo. E o recebe com uma alegria indizível. Olha as coisas, olha como ele fala. É quando ele toma o menino e diz, Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. E ele está entendendo aqui o texto de Isaías 52. Então, dizendo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória, e para a glória do teu povo de Israel. Como Jesus é recebido novinho ainda, bebê no templo, no entendimento do profeta, como o cumprimento de tudo, de tal maneira que a vida de Simeão poderia ser interrompida ali naquele momento. Jesus foi para Simeão o ápice da vida. É quando ele diz, Senhor, agora eu posso morrer. Senhor, agora eu posso voltar para a casa do meu pai. Senhor, agora eu mesmo adentrarei aos santuários celestiais. Eu estou diante da salvação, eu estou diante do Salvador, eu estou diante do meu Redentor. O ápice da vida de Jesus, o ápice da vida de Simeão, era Jesus. No momento em que boa parte de Israel esperava a Jesus, mas não o reconheceria. No tempo em que a apocalíptica judaica era desenvolvida na esperança do Messias chegar, mas quando ele chegou, não o reconheceu. Em meio aos maiores desertos, Deus pode fazer sim uma linda flor nascer e encantar e embelezar. E aqui está o menino, e aqui está o profeta. E a maneira como o profeta fala de Jesus, de novo, para nós hoje é muito fácil de entender, mas para o contexto, não. Ele diz de Jesus que Jesus era preparado diante de todos os povos. Na perspectiva judaica,
era preparado para os judeus. Luz para revelação aos gentios. Gentil, para o povo judeu, era alguém inimigo de Deus. É como se ele dissesse, está preparado para fazer aliança com inimigos. E para a glória do teu povo de Israel. Como que dizendo, Israel, essa será a tua honra. O Redentor de todo aquele que um dia crer nele, veio de ti, Israel. Se alegre. Como o anjo tinha dito a Maria. Bem-aventurada és tu. E ela mesmo diz, o mundo me chamará de bem-aventurada. Que honra! Porque através de mim vem aquele que será um benefício não só para mim, porque a própria Maria o chama de meu Senhor, mas para o mundo a que Deus amou. Isso Simeão diz, acontecerá com você, Israel. Pode acontecer contigo, Israel. Israel, essa é a tua glória, Israel. Em outras palavras, este profeta, movido pelo Espírito Santo, fala do Messias não só como uma bênção para o povo judeu, mas como a salvação de um mundo que havia se perdido. Ele fala de redenção. Aliás, é a mesma redenção que move a sua expressão profética como a de Ana, logo depois. Um menino de Israel, cumprindo todas as ordenanças da lei de Israel, mas que quando o profeta o vê, já não é mais o menino de Israel, mas o Messias Redentor. O Messias Redentor que não só tinha um serviço a fazer, uma ação expiatória ao povo de Israel, mas o expiador dos pecados do mundo. Irmãos, quando nós comemoramos o Natal, nós comemoramos a vinda daquele que, conforme está escrito aqui nas Escrituras, foi preparado diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. O significado do Natal está intimamente ligado a isso, à função, à missão do Redentor. O Natal não é só o momento de festa, Natal não é só a comemoração de alguém muito importante que nasceu. O Natal é a marca do divisor de águas. O nascimento de Jesus seria um divisor na história e na vida da humanidade. O Natal não é só uma coisa lúdica. O nascimento de Jesus não é algo apenas a ser comemorado como mais uma das nossas festas. Como se disséssemos assim, ok, comemorem o Halloween de vocês no dia 31. Nós vamos comemorar o Natal. E o nosso Natal será uma festa muito melhor. E então, enquanto no dia da festa dos Halloween tudo é preto e tudo cheira a morte, na nossa festa são luzes e vida. E então, festa por festa, a nossa é muito melhor. A nossa é a festa das luzes. É mais que isso. Está muito além disso. Se nestes tempos pensamos no advento, estes são tempos para entender o motivo do advento. O motivo do advento é que este menino foi ao templo e quando o profeta o identificou como o portador da salvação. Só que tem um detalhe. O portador da salvação também apresenta condenação. Então o Natal não é só um momento de
comemoração porque ele nasceu, mas de preocupação. Por que ele nasceu? Por que Jesus nasceu para ser o Salvador? É que dentro do plano de Deus há um povo. E o povo de Deus seria resgatado pela fé nele. Por isso, meus irmãos, o Natal é um divisor de águas. Para uns, é a comemoração do seu Salvador. Para outros, é a lembrança anual de que, se ele não é o meu Salvador, condenado estou. Se eu fosse um descrente, neste momento, a melhor coisa que eu faria seria me preocupar demais com esse Salvador que nasceu. Porque este Salvador que nasceu salvará alguns. E se eu não estiver entre os salvos, se eu não fizer parte deste remanescente, como Simeão, se eu não estiver entre aqueles que o receberão como meu Senhor e meu Salvador, isso significa que a cada Natal é mais uma lembrança de condenação. Natal é festa? É mais que isso. Este tempo é um tempo maravilhoso e precioso? É, mas é mais que isso. O Natal tem duas implicações seríssimas. Em termos de nascimento de Jesus, Simeão entendeu imediatamente. Simeão disse: posso até morrer agora, porque os meus olhos viram a salvação. Mas não é só a minha salvação de Simeão. É a salvação, ele está disposto, ele está para o mundo. Ele está preparado para exercer o ministério diante do mundo. Israel, a tua glória será essa, mas eu estou diante do Salvador do mundo. Parafraseando o entendimento de Simeão. O que é estranho nos nossos dias? O Natal virou uma festa até para não cristão. Eu entendo a comemoração de Halloween perfeitamente. Acho estranho e difícil e procuro sempre orientar as igrejas por onde eu passo. Os cristãos não devem participar da festa de Halloween. Os cristãos devem insistir para com os seus filhos, ensiná-los, ajudá-los, protegê-los nas suas salas de aula. Devem. Eu sei que isso dá trabalho, mas é importante. Isso está dentro de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando for velha não se desviará. Isso está dentro do texto. Dá trabalho, irmãos. Mas é uma orientação que precisa ser feita constantemente. Tanto antes quanto depois da festa, porque ela é grande e se tornará cada vez maior. E eu não me importo. Acho até que deve se tornar maior do que é mesmo. Pela tendência natural, pelo afastamento das pessoas de Deus, acho que a festa do Halloween deve crescer mesmo, deve se investir ainda muito mais em marketing, deve se especializar muito mais ainda em convencer as crianças desde pequenas a seguirem. Ao mundo cabe fazer isso, deve fazer. Ao mundo cabe se especializar no que lhe é próprio, deve fazer. Mais e mais ela se tornará uma data para o comércio, como nós conversávamos com um empresário nessa semana, e ele dizia isso para mim. Ele dizia, a data do Halloween ela é uma data alta de comércio, e a gente vê as lojas que vendem, elas estão cheias. Ok, eu acho tudo isso certo. Deve ser, e cada vez mais assim mesmo. Ao mundo cabe fazer as coisas de mundo mesmo. E cabe se especializar naquilo. E deve fazer isso cada vez melhor. Mas aos cristãos, o remanescente fiel, cabe a mim como pastor dizer, não participem disso. Isso não é para nós. Nós não podemos ter parte nessa mesa. Vida e morte não estão no mesmo lugar. Luz e trevas não estão no mesmo lugar.
Então você respeita porque é próprio do mundo, mas se não é do mundo. E por não ser, não participa. E orienta os filhos a não participar. De vez em quando pode até acontecer um ou outro fato que escapa, mas ainda assim cabe aos pais orientar e dizer que isso é símbolo de morte. Só que o estranho para mim, nestes dias, é ver não cristãos que não têm o entendimento de Simeão, que não são confessos, professos, suas vidas não estão voltadas ao Senhor, não estão entregues, não são santificados ao Senhor, não têm o selo do Espírito Santo e uma intensa comemoração do Natal. Chego até a pensar que as maiores comemorações do Natal nem são dos cristãos. Então, é um outro paradoxo. O mesmo mundo que festeja o Halloween é o mesmo mundo que festeja o Natal. Não é estranho? São tempos que exigem discernimento, meus irmãos. Então nós fazemos a opção. Ok, o pastor falou que Halloween é uma coisa pecaminosa do diabo. Ok, então eu não estarei entre os halloweenistas. Eu estarei entre os natalistas. Ok, mas quem está promovendo o Natal? E muitos, então, estão envolvidos neste Natal, nessa festa do Natal, nessa coisa dos presentes de Natal, nessa coisa já no colégio. Talvez aos cristãos cabe refletir com cuidado sobre o Halloween e com cuidado sobre a festa mundana do Natal. Por que esses tempos são importantes? E por que as expressões aqui de Simeão são importantes para nós? Porque elas estão ligadas ao ministério de Jesus. Elas estão ligadas ao que Jesus viria fazer. Nós comemoramos o que Jesus veio fazer. Nós não comemoramos a data do Natal em si. Até porque a data do Natal em si, possivelmente, não é 25 de dezembro. Percebe? Não é a data em si. Quando os cristãos são chamados a comemorar, celebrar, como nós cantamos aqui, ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, porque o menino nasceu. Quando nós fazemos menção a Isaías 7,14, que disse que o menino realmente nasceria, em Isaías 9,6, quando está escrito que o seu nome seria maravilhoso, e ele teria uma função, um ministério, nós estamos muito além da data em si. A nossa grande reflexão é o que o Messias veio fazer. Se nós comemoramos, nos alegramos, festejamos nestes tempos, também gostamos destes tempos, se estes são tempos em que a nossa espiritualidade até aumenta quando vemos as luzes por todos os lugares, também devemos nos perguntar quem colocou as luzes? Quem encheu os prédios de luzes? Quem colocou as lâmpadas maravilhosas nas avenidas? Quem pagou para que essas lâmpadas brilhassem? Quem proporciona essa festa do Natal? Somos nós? Acho que não somos também. Acho que o mesmo mundo que celebra Halloween celebra o Natal. E isso é estranho demais. Bom, ou é estranho ou previsível. É isso que o mundo sempre fará. Sempre estará nas grandes massas, sempre estará nos grandes eventos, sempre produzirá efeitos maravilhosos, impressionantes, tanto com símbolo de morte, quanto com símbolo de vida. Os dois casos, sem entender o ministério, a expressão luz para revelação aos gentios, está distante do Natal de hoje. Não se caracteriza no Natal moderno.
o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, os ofícios que ele teria em seguida, estão completamente dissociados do fenômeno Natal moderno. Eu olho para esses textos e vejo o que e por que então Simeão fala com Maria estas três coisas tão difíceis. Porque ele cantou a salvação do mundo, ele louvou a presença do menino no templo, ele disse: eu posso morrer agora porque o menino de Isaías nasceu, está aqui, eu estou com ele nos meus braços. Havia festa no coração de Simeão. Só que a festa no coração de Simeão imediatamente cessa. Ele olha para Maria e diz estas palavras duras, do versículo 34. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. Irmãos, o que nós podemos fazer numa data como essa? O que nós, como cristãos, podemos fazer quando se aproxima da data do Natal? Ter em mente que o Senhor Jesus Cristo é destinado tanto para a ruína quanto para levantamento de muitos. Ok, a expressão em Israel aqui cabe pensamento se é para um povo só, se é para dois, a expressão é para dois povos. O fato é que na pessoa de Jesus sempre haverá, em relação a ele, sempre haverá quem o aceite e quem o rejeite. Eu gosto de Natal, eu gosto dos tempos de Natal, eu gosto das músicas de Natal. Eu acho que são tempos bons, ok? Vamos viver esses tempos, mas nós, os cristãos, precisamos ter um discernimento para não andarmos na vala comum do mundo e para não nos alegrarmos com o que não tem motivo para se alegrar. Natal não é só uma festa de alegria, festa de luzes. Natal tem na sua essência alguém destinado tanto para a ruína quanto para levantamento. O Natal cheira morte para o descrente. O Natal é mais uma vez a comemoração de mais um ano que ele não está contado entre a família do Senhor. O Natal é mais uma vez, é como se fosse 1 centímetro a mais de uma espada que está vindo em direção à sua cabeça. Okay? É meio paradoxal isso. Como é que as pessoas comemoram a vinda do Filho? Como é que as pessoas comemoram a vinda daquele que tem uma espada na sua boca? Como é que as pessoas comemoram o nascimento daquele que nele se determinaria a vida ou morte? Eu sei que precisa pensar, precisa colocar a mente para realmente funcionar, mas é muito estranho que condenados comemorem. Não é? O Natal é um fato, um fenômeno importantíssimo na vida da igreja. Mas precisa ter na sua essência que Natal representa tanto vida quanto morte. Se fôssemos universalistas, aí diríamos, não, Natal é realmente para todos. Mas a Bíblia em nenhum momento é universalista. Em todos os momentos, as expressões de Jesus sempre são: se crer nele, viverá, se não crer, morrerá. O mundo que comemora a vinda do Filho, mas não tem a vida do Filho, morrerá. Por isso, Natal é vida e morte. Irmãos, tem uma outra implicação. A nossa descendência, as nossas gerações. Isso quer dizer que tem vida e morte, possivelmente, dentro das nossas casas.
Isso quer dizer que Natal é momento de reflexão para aqueles que têm vida, porque é possível que haja vida e morte debaixo dos nossos tetos. Natal não é só uma questão para ser comemorada. Natal não é só uma festa para ser celebrada. Natal é um momento de reflexão profunda acerca do que aquele menino veio fazer. Em Simeão, a primeira expressão dele é essa daqui: ruína. E a expressão grega aqui para ruína é uma ideia de destruição mesmo, é uma ideia de desconstrução total, é uma ideia de perda da sua essência. É muito ruim. Para onde essa ruína leva? O Messias estava destinado tanto para ruína quanto para levantamento. A expressão levantamento, ela também tem uma ideia de alguém que precisava ser levantado, não tinha força para se levantar e é tomado pelo braço. O Natal simboliza, entre outras coisas, eleição. Veja que no nascimento de Jesus está contemplado o tema predestinação. No nascimento dele. Mães, tem outra implicação ainda. Mães que geraram, mães que vão gerar. Todo cristão, de alguma maneira, ele sempre representará ao mundo ruína e levantamento. Todo cristão, em última instância, sempre será alvo de contradições. O que o menino veio inaugurar? O que ele veio, entre outras coisas, fazer? Uma vez que nós, os cristãos, estamos nele, estamos em Cristo, vivemos por Cristo, vivemos com Cristo, somos cristãos, o cristianismo está em nós, o selo do Espírito Santo está em nós, o sangue está sobre nós. Uma vez que nos identificamos com o menino, uma vez que aquilo que o menino era, o Filho de Deus, nós também o somos, porque somos filhos nele. Ele o primogênito, ele o unigênito, nós os adotados nele. Nós, aquilo como a Bíblia diz, os que estão em Cristo morreram com Cristo na cruz. Quem morreu com Cristo na cruz, também com ele ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, não tem ninguém mais ligado a Cristo do que nós, do que os cristãos. Paulo chega a dizer, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Todas as coisas em nós, palavras, pensamentos, atos, tudo em nós lembra Cristo. Nós não somos como Cristo, mas nós estamos nele, diz as Escrituras. Ok, se nós somos tudo isso, você pode ter certeza, mãe, quando você vê um filho nascer, e ele está dentro da tua família, e você faz parte da família da aliança, e você se propõe a ensinar este seu filho no caminho que ele deve andar, e você traz essa criança, e essa criança é batizada, e quando essa criança é batizada, e ela segue aprendendo as Escrituras, e crescendo no conhecimento, na graça, na sabedoria, é muito importante que você saiba que esta criança será alvo de contradições, porque ela se assemelhará a Cristo. E que a presença dela representará ruína e levantamento, por onde ela for. Por isso, meus irmãos, e eu poderia concluir, embora haja bastante coisa a ser dita ainda, e faremos isso para frente, mas eu poderia concluir que o Natal tem um simbolismo que passa, que vai além do mês de dezembro e do 25 de dezembro, do dia do Natal. O cristão apresenta o Messias todos os dias da sua vida. O cristão carrega o que este menino ouviu de Simeão dentro de si todos os dias da sua vida. E quando ele gera uma criança, essa criança leva isso também.
todos os cristãos como Cristo foi. Sempre representarão uma espécie de divisão. Haverá quem olhará para a vida de um cristão e dirá: é assim que eu preciso ser, é a salvação que ele tem que eu preciso ter. E movido pelo Espírito Santo de Deus, que já convenceu esta pessoa, aceitará a Cristo e viverá. E então o cristão pode ser um instrumento de levantamento. Mas também, um cristão viverá com a sua honra, com a sua ética, com a sua dignidade, com a sua fidelidade ao Senhor. E o mundo olhará para ele e dirá: não quero. Não vivo e não compartilho e não me assento na mesa que ele se assenta. E se separará de ti. E será para a sua ruína. Irmão, eu sei que nos nossos dias, principalmente por essa ideia do politicamente correto, ninguém de nós quer ser espada para ninguém e ninguém de nós quer ser instrumento de condenação para ninguém. Ok, eu entendo. Mas o cristão, por onde anda, ou ele é cheiro de vida ou ele é cheiro de morte para alguém. E este é o nosso privilégio. Por mais que estranho. Mas é assim que é. Todo caminhar de um cristão gerará em alguém aceitação a Cristo ou gerará em alguém o não aceitar a Cristo. Por isso, temos um ministério que Deus nos deu para viver. E seremos sempre ou o bom perfume de Cristo ou cheiro de morte para alguém. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, por tudo isso e pelo entendimento de Simeão, o tempo do Natal deve ser um tempo para ser pensado, deve ser um tempo de intensa reflexão. O que o Natal representa para nós? Porque talvez digamos: olha, reverendo, eu não participo de nada do Halloween, acho que tudo isso é errado mesmo, acho que tudo isso leva à morte. Agora, essa festa bonita e grande do Natal, dessa eu gosto, porque essa representa coisa bonita, coisa boa. Irmão, essa festa grande e boa do Natal é manchada. É manchada com papais noéis, árvores de Natal, com conceitos de fertilidade. Essa grande festa de luzes é manchada com presentes para todos os lados. Essa grande festa de luzes não contempla o menino com a sua função. Essa grande festa encanta e nos leva. E então chega um momento que nos cumprimentamos no Feliz Natal, vivos com mortos. Uma mistura. O Natal é mais puro do que isso. É mais limpo do que isso. Natal deve ser a consciência, olhando aqui para o texto, a consciência de Simeão. Eu tenho o Salvador. Eu estou comemorando o meu Salvador. Eu estou celebrando porque ele nasceu e eu sou o Salvador. Mas não esqueça que ele olha para Maria e diz: uma espada traspassará o teu coração, porque esse menino está destinado tanto à ruína quanto ao levantamento e alvo de contradição. E nós passamos a ser isso, e somos isso, e sempre deveremos ser isso. Cristão não é para ser aceito pelo mundo, não. Cristão não é para fazer bons relacionamentos, relações públicas de Deus. O cristão, na sua palavra, tem morte e vida anunciado ao mundo. E se o cristão quiser viver o Natal com intensidade, ele precisa ter em mente que este é um tempo de reflexão, que este é um tempo, inclusive, de salvação, e que nós podemos ser os portadores dessa salvação. Natal é mais do que uma festa. Natal é uma vida que começa no menino, na manjedoura, com os gentios se achegando. Então há espaço para os gentios no reino. Os judeus não compreendiam, mas Simeão compreendeu. 40 dias depois, Simeão reitera. Assim como os magos foram ver Jesus lá, ele diz: aqui está quem é luz para os gentios.
só que ao mesmo tempo, alvo de contradição. Irmão, não tema ser alvo de contradição. Quanto mais for, mais representará a Cristo, desde que eu e você estejamos em Cristo, desde que a nossa vida se pareça com a de Cristo, desde que nós vivamos de um jeito que as pessoas, ao negarem a nossa vida, não neguem a nossa vida por si, mas neguem o Cristo que está em nós. Quem salva e quem condena, Deus, não nós. Agora, que o Natal é um momento para refletir sobre essas coisas, é. E que nós, os cristãos, que somos e entendemos que somos do reino, precisamos refletir sobre isso? Precisamos. Ao Messias foi dito que ele estava destinado tanto para a ruína de alguns, quanto para o levantamento de outros. Irmãos, esse é o nosso destino. A nossa vida, quando reflete a Cristo, produzirá um desses dois resultados no mundo. Querendo ou não. E ser alvo de contradições, muitas vezes é não ser amigo do mundo. A Bíblia também diz, aquele que quiser ser amigo do mundo, que seja, mas terá contra si que Deus o considerará seu inimigo. Às vezes, o alvo de contradição é a nossa honra. É a maneira que nós nos encontramos fiéis ao Senhor. Eu quero deixar isso nessa manhã, lendo aqui esse texto de Lucas 2, algumas reflexões sobre os natais que nós vemos, sobre essa grande festa, uma reflexão sobre um menino, 2 profetas, 3 verdades. Quem é o cristão? Aquele que leva consigo diariamente o Natal. Quem é o cristão dos nossos dias? Aquele que não se deixa se envolver nem pelas festas negras, nem pelas festas cheias de luzes. Quem é o cristão nos nossos dias? Aquele que vive o seu Salvador e por isso ele, mais do que o Natal, ele comemora a vinda do seu Redentor diariamente. São dias importantes para pensar? São sim, mas são dias em que vida e morte estão em jogo. São dias em que Natal representa tanto vida quanto morte. Eu sei que para ti ele representa a vida, mas aí já não é mais só o mês de dezembro. Aí é porque você tem o que Simeão teve. Aí é porque talvez você seja também em Cristo justo e piedoso, mesmo em meio a uma nação corrupta de corações endurecidos. Por isso o Natal não é de todos. Por isso a festa do Natal não é grande, é pequena. É uma pequena festa no mundo. Essa é a festa do Natal. A que acontece no seu coração, com gratidão, com louvor, porque o seu Salvador vive. E por isso você está tão cheio, que até se ele te levar agora para o céu, está tudo bem contigo. Esse foi o sentimento de Simeão. Talvez esse seja o melhor sentido do Natal. Vamos orar ao Senhor, que com graça há de nos ajudar diariamente na nossa vida. Meu Senhor e meu Deus, os movimentos muitas vezes tão sedutores do mundo, Senhor, talvez trabalhem de tal maneira na nossa mente que nós somos desfocados de algumas das verdades mais singulares, mais basilares, de alguns dos fundamentos mais claros das Escrituras. Uma simples frase de um profeta define o ministério do Redentor. Foi isso que Cristo veio fazer e por isso ele nasceu. E eu não sei se isso é motivo de comemoração para muitos. Chego a pensar que é mais do que motivo de comemoração, motivo de intensa preocupação. Porque ele veio para ruína e levantamento. Se o Senhor já nos levantou, então nós celebramos e louvamos ao Senhor, porque fomos levantados não por um poder nosso, pelo seu poder. E estamos salvos nele, porque ele nos nasceu.
ele não só nasceu, porque a expressão do texto não é um menino nasceu, mas é um menino nos nasceu. É para nós. Mas ao mesmo tempo, Senhor, tantas comemorações, tantas festas, e a grande massa da grande festa das luzes, sem dúvida nenhuma, é celebrada pelos mesmos que comemoraram Halloween 3 meses atrás. Eu não quero estar entre eles, Senhor. Senhor, eu não gostaria que a tua igreja estivesse envolvida nessas fantasias, mas que o Senhor nos desse, e é a nossa oração, que o Senhor nos dê lucidez para vivermos a verdadeira experiência do menino que nos nasceu, mesmo que a nossa vida esteja também destinada tanto para a ruína quanto para o levantamento do mundo em que estejamos. E mesmo que sejamos alvo de contradições, ainda assim, firmados no Senhor, sustentados, guardados, protegidos, porque foi assim e é assim que o Senhor tem nos conduzido até hoje. E por isso estamos aqui, como um remanescente fiel, no meio de megalópolis, de cidades de milhões de pessoas. Mas o teu povo está diante de ti, buscando a tua face, Senhor, querendo te adorar. Mais, Senhor, do que as luzes, mais do que as fantasias, no nosso coração, nós queremos te celebrar, te adorar pela vida que o Senhor nos deu. E é esta vida, Senhor, que nós queríamos muito. E oramos por isso. Viver intensamente, como cristãos, e então o Natal realmente transcende essa data, que pode ser histórica, pode ser bonita, pode ser lúdica, mas que há muito tempo não representa o verdadeiro sentido do menino de Nazaré, que nasceu com essa missão, e que nos alcançou com essa missão, e agora nos fez missionários dessa missão. Nós não queremos viver no meio disso. Tira-nos disso, permita-nos, Senhor, os tempos de intensa adoração e de oração por aqueles que ainda não te conhecem. Usa-nos nesse tempo, Senhor, com discernimento. Em nome de Jesus. Amém.